Investidores, vamos para uma nova análise do Bitcoin e do mercado cripto aqui no canal. Neste momento a gente tem o Bitcoin sendo cotado aos 97.124 dólares, aqui pelo gráfico da Binance. Bitcoin deu um mergulho aqui, chegou a fazer uma mínima pelo gráfico da Binance aqui na casa dos 92 mil dólares, né? Se aproximou bastante da média de 50 do time frame diário, né? Uma média importante. No bull market passado, o Bitcoin não chegou a perder essa média, como vocês podem ver aqui, foi uma média que atuou como um suporte, um importante suporte para o Bitcoin em uma fase corretiva durante aquele ciclo. Quando a gente perdeu a média de 50, de fato a gente viu o mercado dando um mergulhão bem forte, né? Então a gente monitora esse comportamento do BTC. Nesse vídeo a gente vai dar um giro por gráficos, vamos dar uma olhadinha no macro também e repercutir, claro, esse momento do mercado, e vou compartilhar com vocês quais são as minhas perspectivas. Essa visita do Bitcoin na casa dos... aqui próximo da média de 50 não era exatamente uma surpresa, uma vez que o Bitcoin ontem estava confirmando a perda da média de 20, né? Eu cheguei a compartilhar no nosso Telegram esse gráfico aqui, que basicamente mostrava que a gente estava testando uma região muito importante, e se perdêssemos a gente iria lá na média 50, né? Isso é o que foi passado para os membros do Telegram, e inclusive eu vou deixar o convite para você fazer parte também do nosso canal de membros lá no Telegram. A gente compartilha conteúdos exclusivos por lá, inclusive ontem a gente fez uma live muito legal repercutindo todo esse momento do mercado, então sempre que tem volatilidade extrema assim no mercado, eu tô junto com a galera lá e enfim, vivendo o dia a dia, não só esses dias de alta volatilidade. Hoje é o último dia para você entrar para o nosso canal do Telegram e participar do sorteio dessa Ledger Nano S Plus que a gente vai fazer na semana que vem, tá? Então já deixa o convite aí, é a última oportunidade, entre para o nosso canal do Telegram hoje para você concorrer. E eu faço uma leitura, investidores, que o Bitcoin segue em um processo de consolidação, tá? No meio de um movimento que vai levar ele lá para casa dos 150 mil dólares pelo menos, né? Assim como... Deixa eu tirar essas médias aqui, ó. Assim como ele fez nesse momento, a gente teve uma disparada do Bitcoin que tirou ele dos 25 mil dólares, levou lá para os 74, porém a gente fez um pit stop no meio do caminho aqui e passamos por uma fase de consolidação. Então eu acredito que a gente está basicamente revivendo esse movimento, um movimento mais amplo, e que a gente está vivendo agora essa fase de pit stop aqui, tá? E que pode, nessa volatilidade toda, quem sabe levar o Bitcoin a retestar novamente ali a média de 50 do diário, enfim. Muito vai depender de como vai ficar também o que vai acontecer no macro aí nesses próximos dias, né? Mas eu vejo que a gente tem uma grande possibilidade de estar vivendo aqui uma fase de consolidação no meio de um movimento mais amplo que deve levar o BTC lá para casa dos 150 mil dólares aí nesse ano de 2025, tá? A gente fica bem atento também com a dominância do Bitcoin, que na minha leitura tá fazendo aqui um movimento de consolidação também, deixando uma possibilidade de um topo descendente em relação ao topo que ela deixou lá na semana de 18 de novembro, o que poderia ser bom, né? Se esse topo se confirmar, eu acho que isso deve ser muito bom para as altcoins, e aí a gente pode ver então no ano de 2025 a dominância de fato despencando, como ela fez nessa fase aqui, ó, vendo esse retângulo verde que a gente tem, enfim, desenhado aqui nesse estudo, e que deve levar a dominância do Bitcoin lá para casa dos 40%, né, nesse ano de 2025, em uma fase cíclica que deve representar a explosão, assim, uma explosão de patamares nucleares para as altcoins, que, claro, vêm desalavancando, sofrendo. Muitas delas vão formar um fundo ascendente em relação ao fundo que elas tinham deixado anteriormente, caso de Link, por exemplo. Vejam que a gente veio de um movimento de alta bem interessante, e aí a gente entrou nessa fase de desalavancagem e correção. Link já chegou a desalavancar aqui e corrigir 35%. Algumas pessoas com algumas queixas, expressando alguns arrependimentos em relação a poderia ter colocado mais dinheiro em Bitcoin, não tanto em altcoins, porque elas não sustentam as altas. E a realidade é que não sustenta a alta uma carteira que é composta somente de small cap, de gema, tá? Elas são muito voláteis, a gente fala isso aqui todo santo dia, né? E se você tiver dentro da tua carteira um mix de ativos, com esses ativos de maior valor de mercado e que tem menos volatilidade, esses aqui conseguem sustentar sim as volatilidades. Vocês podem ver que o fundo que a Link formou foi
Aqui, ó, o último fundo no semanal dela foi nesses patamares dos 10 dólares e olha como ela já conseguiu segurar essa queda. Ela chegou a formar um topo lá em cima, mas o próximo fundo, meu irmão, vai ser ascendente. O próximo fundo que ela formar aqui vai ser ascendente em relação a esse fundo aqui. Ou seja, é um criptoativo de valor de mercado mais alto. Às vezes a galera não quer colocar dinheiro nesse tipo de criptoativo porque acha que ele tem menos assimetria, só que quem sofre é a carteira, porque tem muitas altcoins de baixo valor de mercado que sim, elas são muito voláteis e muitas vezes em um momento corretivo elas devolvem grande parte das altas que elas tiveram. Por isso que é importante você ter uma carteira bem diversificada, tá? Como as próprias carteiras do nosso relatório, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o top 5 das 25 criptos do nosso relatório. Vejam que com toda essa volatilidade a gente ainda tem cripto fazendo 10x, tá, da data de lançamento do relatório. Isso aqui não vai ficar, esse top 5 não fica com menos de 1.500% nesse ciclo. Se você quiser conhecer essas criptos e ver a rentabilidade de todas as criptos do relatório, só adquirir o relatório que você vai ter essa informação atualizada lá na área de membros de quem tem o relatório. E essa daqui é a performance das carteiras, então você pode ver que essas são 3 carteiras, da mais conservadora, a Titans, até a mais arriscada, né, a agressiva, que é a Blitzkrieg. E mesmo na Blitzkrieg a gente tem ativos de maior valor de mercado. Ah, Adriano, mas isso não impacta a simetria? Cara, não, porque em um momento de correção, você consegue segurar um pouco a volatilidade da carteira. Por isso que a carteira precisa ser bem diversificada. Se você quiser aprender também a montar uma carteira, o relatório também ensina isso. Então acesse o link da descrição aí para você basicamente aprender a investir no mercado, né, cara? Não dá para você ficar feliz e triste, tô rico, tô pobre toda hora, porque, tipo assim, você tá se posicionando de uma maneira totalmente descalibrada no mercado, e aí frustração é a receita mesmo, tá? Eu considero esse mercado um mercado muito próspero em função das perspectivas que ele passou a oferecer para minha vida, muito pelos resultados que eu conquistei. Só que assim, precisa de estratégia. Não é comprar a cripto que tem o menor valor de mercado possível, que tem a maior assimetria possível e tudo vai dar certo. Entendeu? Tem muita estratégia envolvida, então você precisa aprender com conteúdos, seguindo canais, como o meu canal aqui. Você precisa aprender... Minha cachorra tá pensando que eu tô falando com ela aqui, ó. Você precisa aprender a ter estratégia e aí você ter uma carteira diversificada e pensar na volatilidade da tua carteira faz parte para tua carteira não devolver toda a alta, né? Senão você vai ficar se frustrando aí, colocando a culpa no mercado quando, meu irmão, a responsabilidade é tua. Se eu tô sofrendo com alguma situação ali de volatilidade no mercado, a responsabilidade é minha, não é do mercado. O mercado oferece vários mecanismos para que eu possa me posicionar de uma maneira em que eu vou estar protegido de algumas situações. E se você estiver muito exposto, pode preparar aí que vai sangrar muito, né? Então, é recomendado que você estude bastante e aprenda sobre a dinâmica do mercado para que você consiga ter sucesso, de fato. Sustentar resultado é importante também. Né? Não adianta focar, o que eu disse e repito, não adianta focar em gema e small cap achando que você vai ficar rico do nada assim, ou que vai ser fácil, que quando tiver volatilidade vai devolver grande parte, tá? das altas que você conseguiu obter. Então, foque em estratégia. Esse movimento que o mercado teve nos últimos dias, que é natural, né? A gente sempre falou aqui, ó. Estamos em bull market, a gente tem quedas durante o bull market, a gente tem movimentos muito voláteis, a gente tem desalavancagem forte, e aí isso também deu uma recalibrada no emocional do mercado, né? O indicador de medo e ganância já caiu para 74 pontos, a gente estava acima de 90 pontos nesses últimos dias. Essa análise do Dr. Profit Crypto, que é um cara que eu sigo e que faz algumas análises muito boas, em alguns momentos a gente diverge, em outros momentos a gente tem uma leitura parecida, e ele tem uma assertividade muito boa também. Ele também está fazendo a mesma leitura que eu, que a gente está vendo o Bitcoin caminhar para um novo range de acumulação, tá vendo? E volatilidade, tá vendo? Volatilidade, ou seja, com alta, com baixa, com alta, com baixa, com alta, com baixa, para aí sim ele voltar a escalar. Depois de um movimento também de consolidação, um movimento longo que a gente fez ali entre março e outubro, né? Eu não acredito que a gente vai ficar tanto tempo nesse período de consolidação. Na real, acredito que esse humor do mercado e essa onda de preocupação, ela vai reverter rapidamente, tá, investidores? Rapidamente. E esse é um gráfico que faz uma comparação de um movimento do Others, né? Que é a representação gráfica do valor de mercado das criptomoedas, excluindo o top 10, aquelas de maior valor de mercado.
e a gente pode estar basicamente vivendo aqui esse momento de formação dessa onda C, né? Essa onda C aqui, certo? E isso, obviamente, vai gerar rumores de que é o pior bull market da história, né, investidores? Olha só, foi o bull market mais fraco da história, vocês vão ver os caras pessimistas aí. O mercado é democrático, você vai ver não só a opinião em comentários, você vai ver canais do YouTube, investidores de todo tipo, dando todo tipo de opinião. Não espere que você vai ver os seus canais do YouTube favorito dando as mesmas opiniões. É muito normal que eu vou ter opinião diferente de um cara por aí, e ele vai ter uma visão diferente da minha, enfim. E aí, você vai ver, principalmente entre investidores que não viveram um ciclo completo, essa visão pessimista de que foi o pior bull market da história, veja, flopou o mercado, agora fim de ciclo, né? Só que essa é apenas mais uma situação, investidores, assim como esses 5 momentos que eu pontuei nessa postagem que eu fiz lá no Instagram. Me sigam no Instagram também, que lá vocês vão ter a mensagem certa na hora certa sempre. Assim como nessas 5 oportunidades em que o mercado estava sofrendo com quedas e o emocional do mercado estava completamente abalado, a galera já estava falando que era fim de ciclo, estava falando que estava tudo perdido, estavam xingando Deus e o mundo, né? Falando que a vida é ruim e que nada valia mais a pena, e a gente estava aqui no YouTube trazendo a mensagem certa e falando para vocês, calma que o mercado vai reverter, o que a gente precisa realmente é que os pessimistas vendam tudo, eles têm que vender tudo. Esses são momentos em que o mercado vai pressionar os preços para fazer quem tem que vender, vender. Quem tem que ser liquidado, vai ser liquidado. É isso. Quem tem que ser expurgado do mercado, vai ser expurgado do mercado até o último. Na hora que o último for expurgado do mercado, até o último que não é merecedor sair fora do mercado, ele vai voltar a se projetar para cima. Eu vou ficar com esse discurso para sempre? Não sou um lunático, né, investidores? Vai chegar um momento do ciclo que a gente vai falar, caras, o risco está insano, eu recomendo que você pense realmente em reduzir a sua exposição, porque o mercado já está em níveis assim de extrema euforia, e a gente pode reverter aí a qualquer momento, mas a gente vai fazer uma leitura do ambiente total, né? A gente vai prestar atenção no todo e não só no preço, para a gente poder trazer uma leitura dessa para a internet. São muitos dados que a gente vai analisar para a gente chegar nessas conclusões. Aí o cara fala nos comentários, então que dado é? Por que você não falou? Brother, o mercado é complexo, ele é um grande mecanismo onde a gente monta esse quebra-cabeça todo dia, e na sua ingenuidade de fazer essa pergunta, eu te respondo, não vai ser em um vídeo de 15, 20 minutos do YouTube que a gente vai falar de tudo que tem que ser analisado para você fazer uma leitura de fim de ciclo. Você vai ter que acompanhar dia a dia, que essa leitura vai ser construída em semanas de análise, meses de análise e horas de gravação de conteúdo. Não vai ser nesse vídeo aqui que você vai ter essa informação, não. Tá? E nessas últimas 24 horas, 1,3 bilhão de dólares foi drenado em margem, né, de traders que estavam alavancando nos mercados futuros, olha lá, sendo que 1,3 bilhão foi só de long, né, investidores. E a gente fala aqui dia e noite, não tem dinheiro para deixar todo mundo multimilionário, tá? O mercado precisa cair e limpar a alavancagem para ele poder voltar a se projetar. E o mercado tradicional também, né, caras? Olha só o que aconteceu. 1,5 trilhão de dólares foi drenado do S&P somente naquela queda que a gente teve anteontem, né? Veja que o valor de mercado das altcoins está em 1,3 trilhão, certo? Então a gente teve aqui uma drenagem de capital maior do que o próprio valor de mercado total da indústria de blockchains, excluindo Bitcoin. Olha que loucura, né? Isso mostra basicamente que a indústria de criptomoedas continua subvalorizada, tá? E que tem muita coisa para acontecer ainda, e o valor de mercado dessa tecnologia e dessas infraestruturas ainda vai subir muito. A gente vai ainda, cara, se projetar muito. A gente vai ver o valor de mercado crescer muito antes da gente viver um ponto de exaustão. Se você estiver achando que aquele 1,5 trilhão, 1,3 trilhão ali foi o fim do ciclo para as criptomoedas, sinto muito em te dizer, meu brother, você está ou você é um iludido, tá? O mercado tradicional tá tenso, olha lá, o Trump e o Musk estão tentando barrar um acordo sobre o orçamento americano, e eles podem dar um shutdown no governo
parando basicamente a prestação de serviços públicos simplesmente por falta de dinheiro, né, investidores? Essa pauta do teto da dívida americana sempre volta à tona, a gente já falou disso várias vezes aqui no canal quando era o momento para falar disso. O mercado está meio tenso com essa discussão, mas os Estados Unidos não tem outra alternativa que não seja rever o teto da dívida, ou quem sabe até abolir o teto da dívida, né, como é o que o Donald Trump está querendo junto com Elon Musk lá. O mercado também acompanhando os dados de inflação, que vieram abaixo do que era projetado para o mercado para hoje. Isso acabou dando um alívio, né, no sentimento do mercado. A gente já vê aqui uma projeção para a próxima reunião do Fed, onde eles vão anunciar o que farão na política de juros lá nos Estados Unidos. É uma expectativa bem alta de que a gente não tenha corte de juros. Isso foi o que frustrou o mercado aí nos últimos dias, né? Projeções de que a gente vai ter menos cortes de juros do que aquilo que era projetado anteriormente. A próxima reunião vai ser lá no fim do mês de janeiro. E o mercado tradicional também dando chacoalhão e nenhuma surpresa, né, investidores? Dá uma olhada aqui, ó, 6,6 trilhões de dólares para expirar em opções do S&P hoje. Tá? Então o mercado dando uns chacoalhões aí, muita coisa fermentando esses movimentos, e quando a gente olha isso aqui a gente fala, tá, entendi, né? E hoje o mercado americano já tá feliz, ó lá, subindo quase 2%, e enfim, nenhuma surpresa para nós que já estamos calejados dessa dinâmica, principalmente do mercado tradicional, que vive tentando assustar o mercado e aí monta aquela grande armadilha e volta a subir. Esse é o mercado. Eu vou falar para vocês que eu acredito que muito em breve, questão de dias aí para a gente ver a reversão no sentimento do mercado, Bitcoin consolidando esse movimento, com altcoins voltando a se projetar. A gente já tem várias aqui que estão até subindo, mesmo com o Bitcoin caindo, né? E a reversão desse sentimento não demora a acontecer, certo? Não seja um sardinha. Esse momento é o prato cheio para ser um sardinha, né, investidores? É o momento deles. É o momento da galera que vai chorar as pitangas, que vai colocar a culpa em todo mundo e não vai olhar para dentro de si e ver que errou na estratégia e olhar para os erros que de repente pode ter cometido e que gerou frustração. Porque se você está frustrado é porque você errou em alguma coisa. Se você está tranquilo é porque você está fazendo a coisa certa. Eu estou tranquilo, fazendo aqui basicamente a manutenção da minha exposição, da minha estratégia no mercado, resultados amplamente favoráveis. Vocês viram aqui os resultados do projeto do relatório Smart, que são resultados muito sólidos já. Os resultados da minha carteira são mais sólidos ainda, porque o projeto do relatório eu comecei 1 ano depois do meu momento de começar a executar a minha estratégia de posicionamento para esse ciclo aqui. Isso foi feito publicamente também aqui nesse canal. Então, é isso. Siga o canal para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo e acompanhando a nossa leitura de mercado. Inscreva-se, tá? Para você estar junto com a gente durante esse 2025. Faça parte do nosso canal do Telegram. Entre hoje, cara, para você poder concorrer a Ledger Nano S Plus que a gente vai sortear na próxima semana, e conheça o nosso relatório, principalmente se você for novo nesse mercado. A sua experiência como investidor do mercado de criptomoedas vai se dividir entre antes e depois do relatório Smart. Tenha certeza disso, tá bom? Link na descrição. Inscreva-se para seguir junto com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.